Essa reunião está sendo gravada para que depois fique disponibilizada no canal Excel, além dos números. Alguém tem alguma objeção à gravação? Não? Não. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Quarta Empreendedora, um projeto dos empreendedores vencedores. Hoje nós vamos falar sobre uma coisinha chamada número mágico. Quando a gente está na faculdade, está lá fazendo a licenciatura de gestão, tem os nomes mais pomposos, que é ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio financeiro ou ponto de equilíbrio apenas. E aqui eu gosto de dizer que é o número mágico, ou seja, quanto que eu preciso de vender para conseguir pagar os meus custos. Isto é uma coisa muito, muito importante, porque vocês não fazem ideia da quantidade de gente que eu conheço que trabalha, mas trabalha, põe trabalhar nisso, ganha dinheiro e depois diz: eu não tenho lucro, eu não sei o que aconteceu. Aconteceu que você não sabia pelo quanto deveria vender ou não deveria vender o que está vendendo. Por quê? Gente, rasgar o papelzinho é mais fácil do que rasgar dinheiro. Se a gente tem uma estrutura de custos fixos lá, que nós temos que chegar no final do mês e cumprir aquilo, e dentro desses custos fixos nós podemos dizer salário, eu quero ganhar, quero tirar para mim 1.200, 1.500, 800, 600, não importa. Né? Quanto menor está a empresa, menos a gente tira, depois vai aumentando essa fatia. Mas nós sabemos, precisamos saber onde nós vamos chegar. Por quê? Vocês vão ver hoje em cálculos muito simples aqui, que a gente vai chegar à conclusão de que, dado os custos que a gente tem, as despesas que a gente tem, esse produto tem que vender tanto, não se paga, e não tem como pagar meus custos. E isso não pode ser empírico, não pode ser lá assim, eu preciso faturar. Vamos pegar aqui a Karen, tá, Karen? Não gostar, depois me avisa para não te pegar como exemplo. Mas ali, a Karen faz geleias, tá? Vamos dizer que só fizesse geleia de pimenta, que foi a primeira, foi a pioneira ali que ela desenvolveu. Então, assim, a Karen, para começar a fazer pimenta, ela começou a fazer na casa dela, ela não tinha nenhum custo. Mas aí ela começou a achar que, além de ela e o marido e a família, ela podia vender essa geleia. Aí ela começou a comprar mais, vou dizer que use maçã para a pectina da maçã, não sei se é a maçã mesmo que vai, não sei bem das receitas, tá? Seja bem-vinda, Andréia, seja bem-vinda, Juliana, estamos começando agora a conversar. Então, assim, ela teve que fazer mais estoque de alguns produtos, ela teve que comprar um tacho maior, ela gastou mais energia elétrica ou gás. E estas coisas a gente tem que começar a computar. Porque quando a gente vai fazer. Agora você pode me dizer assim, Andréia, mas isso aí ter tanta calculeira que tu vai mostrar aí para frente, nem é tanta calculeira, mas tem quem pode achar, né? Que nem. Boa noite, Ju. Que não sei, não vale a pena. Não, de repente, para você testar o mercado, talvez não precise fazer todos esses cálculos. Vai lá e faça 10 geleiazinhas e venda. Mas o que acontece? Nós nos empolgamos quando vamos testar o mercado sem ter feito um planeamento, começamos a aumentar nossa produçãozinha, vendemos para todos os amigos, e aí, como a gente vendeu para todos os amigos, a gente comprou mais 2 tachos, mais 50 potinhos, e amigo não é cliente. Desculpa se alguém não contou isso para vocês, vou contar agora. Amigo não é cliente, amigo é amigo, cliente é cliente. Um cliente pode virar amigo, um amigo pode virar cliente, mas a categoria amigo Não, é amigo, a categoria cliente é cliente. é mais fácil, é o que fala, é mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente, né? E as pessoas acham que vão começar o seu negócio com a base que tem de amigos. Não, gente, eles vão comprar por ser educados a primeira vez. Eles não vão fazer recompras. Pode ser que alguns venham a fazer, mas não contem com eles. Então, o que acontece? A gente foi lá, testou o mercado, gostou, deu aquela aquecidinha no mercado, a gente sai produzindo. E não só produzindo, no meu caso da Andréia e da Helena aqui, saímos inventando cursos de todo jeito. Aí eu vou pagar o Zoom todo mês, vou pagar o Canva também, aí vou fazer uma assinatura do Office mais profissional que tem. E
começamos a ter custos. A Helena lá se fez assinatura com uma consultoria online, que cada lei nova que sai no Brasil é a IOB, que eu não sei o nome, mas cada vez que sai uma alteração na lei, a gente recebe um newsletter e está lá aquele custo comendo todo mês nosso pouquinho de dinheiro que nós temos na conta e a gente não está se dando, né, conta de que isso precisa ser visto. Então, assim, quando nós pensamos em produtos ou serviços, nós temos que ver, o produto precisa ser vendido para pagar o custo do próprio produto ou serviço. Mas tem que pagar uma coisa arada que está junto. Se a Karen começou agora a trabalhar em casa e produzir mais geleia, a geleia tem que pagar 30%, 40% do aluguel dela, não sei. Ah, mas a Karen não tem aluguel, ela comprou um apartamento, 30% ou 40% da prestação. Ah, mas ela não tem prestação, ela comprou de pronto, 30% ou 40% para dar para o marido dela, para reinvestir, seja o que for. Por quê? Porque a empresa Karen está utilizando um espaço que é da pessoa Karen, tá? Porque a gente não pode financiar os nossos investimentos a vida inteira. E eu vejo gente aqui que trabalha muito e nunca sai daquela coisa assim da dívida está aqui no nariz e precisa, e faço mais um catering, e faço mais outro catering, e faço mais, e agora vendo coxinha de galinha para todo mundo, e aí digo, ah, mas eu sou, aparece lá no grupo, quem faz uma torta de banana? Eu faço. Quem faz coxinha? Eu faço. Quem faz risoto? Eu faço. Quem faz não sei o quê? Aí vira aquele, eu faço todas as coisas, e será que eu não tinha que me especializar numa área? Talvez não, talvez eu possa fazer todas as coisas, mas então eu sei o custo de todas as coisas? Eu nem dou conta de calcular o custo de todas as coisas, como é que eu vou fazer todas as coisas? Sei eu se o empadão está dando lucro e a coxinha está dando prejuízo? Eu preciso entender a minha matriz de custos para poder ir em frente na vida. Ah, mas Andréia, só um pouquinho. Eu sou representante da Natura, do Avon, da Mary Kay, do Home Life, sei lá, tô até dizendo os nomes errados aí, mas é Orilife, acho que é, não sei. Sei lá, tem esse monte de coisa aí do Herbalife, ok, mas aí você tem que fazer reunião na casa de não sei quem e levar os produtos. Você tem que dar um mimo para quem ofereceu a casa. Você tem que pagar um lanchezinho durante aquela reunião. Você tem que ter um estoque para fazer a limpeza de pele, a não sei o quê, para poder demonstrar. Então, também tem uma matriz de custos aí. Cuidado, não existe trabalho sem custo. Ah, mas eu resolvi ser afiliada. Sabe o que é ser afiliada? Eu tenho umas que são afiliadas que elas só vivem de mim. Tá? Para elas não precisa calcular matriz de custo, porque a Dinda calcula e sempre banca, né? Então, mas fora ser afiliada, tem afiliada, que é quando eu entro lá, por exemplo, no Temu e digo, vou criar uma conta de afiliada. É o que eu estou testando, até mandei uns links aí para vocês tentarem comprar, para eu tentar descobrir que eu quero um dia desse fazer uma aula sobre afiliado, que ninguém veio dar aula, então estou eu testando. Então, o que a gente faz? Entra naquele site e começa a ver. Ai, coador de chá bonitinho que não deixa passar nenhuma, não sei das quantas. Esse aqui eu vou gerar um link para vender. Aí depois pega lá. Ui, almofada que quando senta não dói as costas. Rua, vou pegar esse link para vender. Depois pega lá um óculos de sol amarelo para quem tem astigmatismo. Vou pegar esse link para vender. Bom, primeira coisa, tem uma matriz de custos? Tem o tempo que nós perdemos aqui olhando os produtos para encontrar. Depois, vou ter que impulsionar publicações na internet para conseguir vender. Então, mesmo que eu não tenha estoque, mesmo que eu não tenha coisas, eu ainda tenho uma matriz de custos. Isso que tem que ficar claro para todo mundo, tá? Todo mundo tem custos associados. Bem-vinda, Suzana, nossa menina das canecas. E não só, né, Suzana? Obrigada. Boa noite. Boa noite. E então, assim, cuidem com essa matriz de custos, porque a gente precisa ter isso em mente. E sem falar que agora eu dei 3 exemplos do Temu, se vocês fizerem isso, estão falidas. Por quê? Porque vocês têm um nicho de clientes também que deveria ter um nicho de produtos. Por exemplo,
A Karen, não, só a Karen não. A Regina decide que, além da imobiliária, que já é pouco, além da loja de flores, ela ainda vai ser afiliada na Temu. Gente, o que a Regina vai procurar de produtos? Vasos, acessórios, adubos, coisas que tenham a ver afim com os clientes dela, para gerar uns linkzinhos e tentar vender e ganhar um dinheirinho a mais sem precisar fazer estoque. Agora, se você quiser vender óculos para quem tem astigmatismo, almofada para quem tem não sei o que, coador de chá, quem é teu público-alvo? Não sei. Então, cuidado, tá? Mesmo que seja afiliado, tem a parte de custo é uma partezinha do empreendedorismo, né? Ainda tem toda a parte que a gente já vem falando há muito tempo aqui sobre a nossa persona, sobre nicho de mercado. Então, sem muita mais delonga, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz em Excel, que ninguém precisa ter esse Excel, podem fazer aí à mão, do jeito que vocês quiserem. O que eu tenho aqui? Deixa só eu aqui voltar a ver a carinha de vocês. Quando eu estiver olhando para o lado desse lado, eu estou vendo a carinha de vocês. Quando eu estiver olhando para cá, eu estou olhando para o meu computador. Já já eu apareço, só um minuto. Tá bem. E a minha câmera está lá do outro lado, porque às vezes parece que eu nem estou olhando para vocês, é porque ela fica no notebook. Então, o que acontece? Imaginem aqui que eu tenho um determinado produto, e eu posso ter 3, 4, 5, 10, 50 insumos, não importa. A forma de se fazer isto é a mesma, tá? Então, imaginem aqui. Eu aqui vou dizer, grosso modo, que eu, para produzir determinada coisa, do primeiro insumo gasto 1 euro, do segundo insumo gasto 50 cêntimos e do terceiro insumo gasto 80. Notem, eu simplesmente calculei, gente. Ah, mas eu faço doce, eu não sei como é que eu faço um doce. Ok, calcule para uma dúzia do seu doce. Calcule para aquilo. Ah, quando eu faço bolo, eu faço um bolo. Não, mas quando eu faço brigadeiro, eu faço no mínimo 12. Então, também, calcule os insumos para 12 brigadeiros. Ai, como é que eu faço isso, André? Sei lá, vai uma lata de leite condensado custa 98 cêntimos. Olha, eu sei todos os preços do supermercado. O chocolate, um pacote custa 2 euros. Para fazer os meus 12 brigadeiros, eu uso 2 colheres, que são 20 gramas. 20 gramas de meio quilo, quanto é? Como é que eu calculo isso? Vou pôr uma folhinha aqui só para mostrar para vocês. Vamos lá. O que é insumo? Insumo é tudo que vai para constituir o produto. Ah, ok. Ou o serviço. Ok. Tá? Obrigada. No meu caso de insumo, é minha hora-aula. Basicamente, porque o único custo direto que eu tenho é isso, tá? Mas se eu estivesse fazendo algum produto, por exemplo, vamos dizer que isso aqui fosse um brigadeiro. O brigadeiro seria leite condensado, chocolate e granulado por cima. Porque a minha receita é bem simples, né? Eu não sou uma expert. Como é que eu vou saber do meu leite condensado? Ora, do meu leite condensado eu vou ver. O leite condensado, eu uso meia lata. Olha, ele custa 2,30. Quanto é meia lata? Meia lata é isso aqui dividido por 2. 1,15 é o que vai no meu leite do leite condensado. O chocolate em pó. Aqui é mais complicado o cálculo, Andréa. Custa 1,40 uma embalagem, que é de 500 gramas. Eu uso para o meu chocolate 20 gramas, para o meu brigadeiro. Gente, quem é que se lembra lá da nossa aulinha que tinha de matemática da professora que dizia regra de 3? A regra de 3 é assim, ó, 1,40 que multiplica 20, né? Multiplica assim e divide por lá. Então, o valor que eu gasto de chocolate em pó é 0,06, né? Porque a gente não tem cêntimos pequenininhos. O ideal é que, quando está calculando o custo, deixe todos esses monte de casas decimais que ele possa me dar. Mas, então, assim, se a Regina está falando que ela tem suculentas, que ela vende em
embalagens bem pequenininhas, assim, em vasinhos. Um insumo da Regina é o vaso. Ela não vende uma suculenta sem o vaso. Ela não vende uma suculenta sem a terra. Isso, Ela e a pode terra. vender um pratinho, né? Vamos economizar aqui, mas depois a cliente ela vai dizer assim, aí nem tinha pratinho para pôr embaixo, agora está aqui em casa sujando o Não, eu armário. não ponho prato. Viu? Já, fica sujando o armário. Não, fica sujando a soleira. Mas é Esse insumo eu não uso. é uma opção, tá? Daí pode dizer para cliente, é para ser mais ecológico. Não, eu não quero, não estou economizando custos. Eu estou sendo mais ecológica, que é menos plástico que a gente vai usar. Mas, enfim, quando a gente pensa no nosso produto, um produto tem insumos. E aí está aqui, coloquei. Leite condensado gastei 1, chocolate gastei 50 e o granulado 80. Gastei 2,30 para o tal dos brigadeiros. Para quantos brigadeiros? 12, que eu só faço de 12, tá? Então, estou com uma dúzia de brigadeiros aqui. O que acontece? Que existe uma coisinha que a gente precisa pagar, imposto, que é o IVA. Eu deixei aqui meus 23% de IVA. Com Não licença. fala, E o gás? E o meu tempo? eles não estão ligados diretamente ao produto. Ah, É não? muito difícil saber quanto tempo tu levaste para preparar um vasinho de suculenta. Por isso existe uma coisa chamada custo direto. O custo direto é aquilo que eu pego o meu produto ou olho para o meu serviço e sei, olha, daqui eu consigo calcular estas coisas, porque ele é tangível, ele é visto, tá? Agora, o gás, a energia elétrica que ficou ligada, a água, porque para regar essas plantinhas são muita água. Eu aqui para lavar depois a minha panela do leite condensado, é muita água também. Mas eu não sei dizer para 12 brigadeiros quanto eu gastei de água. Eu vou colocar isso como um custo indireto mensal, tá? Então, existe duas classes, custos diretos e os custos indiretos. A Galaxy levantou a mão e como não tem o nome, eu não sei quem é. Pode falar. Tem que abrir o microfone. Pode. Tem uma Galaxy e uma Xiaomi. Vocês não sei quem são. Oi, oi, abre o microfone que não te ouço. Acho que você consegue abrir o dela, não consegue, André? Não, não, já mandei o comando para pedir para abrir. É. É bem embaixo do lado esquerdo. Aí. Já tá. Pronto. Já tá. Já te ouço. É a Núbia, é a Núbia. A Bia Kander. Vamos lá, vamos renomear aqui para Núbia. Fale, Núbia, qual a tua dúvida? Deia, eu acabei de entrar, cheguei assim correndo para entrar na reunião. Quero me apresentar. É a primeira vez que estou participando. Seja muito E bem-vinda. obrigada, desejo boa sorte para todas as meninas que estão aí. Estou vendo que você está falando de brigadeiro, eu já faço belas. E pronto, vou participar. O tempo que eu tenho aqui é pouco, porque eu tenho que já sair para o trabalho, mas é um prazer estar aqui e quero dizer que estou muito feliz em estar no grupo e estou vendo dicas e está sendo muito legal. Eu agradeço de coração mesmo. Logo, logo eu vou estar na feira. Boa, isso mesmo, Núbia, muito boa. A gente está gravando essa sessão e depois pode ser assistida na íntegra. Se tu não consegue ver ela inteira hoje, não tem problema, tá? Eu acho que já que percebeu, eu estou até de uniforme, então já que saí trabalhar, Tá bem. Vamos lá, então. Voltando aqui. Peraí, que eu acabei de postar já a nossa foto no grupo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho aqui é um imposto que eu preciso pagar. Eu meti aqui os 23% do IVA. Ah, Andréia, mas eu ainda não estou legalizada, não estou pagando imposto. Já põe o imposto nos teus cálculos, porque quando começares a pagar o imposto, vai ter que subir todos os preços para os teus clientes e eles vão dizer, agora ficaste careira. Tá?
E aqui, nesse momento, eu vou pensar, quisera eu ter 40% de lucro. Eu dei o meu lucro aqui. Eu disse quanto que eu quero de lucro. Ainda não cheguei no número mágico, porque eu ainda não sei se isso é possível, tá? Eu aqui estimei que 40% de lucro é um bom lucro. E agora, o que acontece aqui para eu calcular o preço de venda? Gente, eu vou pedir que vocês olhem aqui, vocês lembrem da professora da primeira, da quarta, quinta série de vocês. Quando é que a gente aprendeu a regra de 3? Eu não me lembro, mas vejam. Se eu tiver uma venda de 20, um custo de 12, eu tenho aqui uma margem, vamos dizer, né? Todo mundo sabe que é assim, de 8. Aqui eu só fiz mais ou menos, tá? Eu fazia velas, então aqui eu sei que se eu vender uma vela por 20, ela me custou 12, eu ganhei 8 dinheiros no meu bolso. Existe uma conta que é assim, ó, 20 dividido por 20. Quer dizer, quanto que a venda é dividido pela própria venda? É 100%. 100%. Quanto que o custo é dividido pela venda? 60. Quanto que a margem é dividida pela venda? 40. Aqui nessa brincadeira eu estou dizendo, me sobrou 40% do que eu vendi. Nesse momento, nós ainda não sabemos, deixa eu tirar esse markup e tirar essa venda daqui. Tudo que nós tínhamos feito até agora foi dizer 1 euro de leite condensado, 50 cêntimos de chocolate, 80 de granulado, consegui chegar em 2,30. Ah, André, eu faço vela. 1 euro de parafina, 50 cêntimos do pavio e 80 da essência que eu pinguei dentro da vela. Tá? Não importa o que é que compõe o meu produto. E eu consigo pegar... Estou escondida. Todo mundo está escondido por enquanto. Eu estava com um cara de faxineira, né? Ai, Suzana, Agora que eu estou Aline, seja bem-vinda também. na parte de baixo com a pijama. Tá bom. Então, Parte de veja. baixo. Estou igual o Andréia, Jornal é alguém Nacional. é a Susana que está com o microfone aberto. Calção por baixo. Ela está nos explicando por que ela está escondida. Que ela disse, Então, ninguém vai ver embaixo, só é a parte de cima. tá, fechei todos os sons de novo. Quem precisar falar, abre. O que acontece aqui, ó? Eu disse que eu queria um lucro e que eu tenho um imposto. Eu cheguei que o lucro e o imposto, esta parte é 63%. Eu quero um lucro de 40 e tenho um imposto de 23. O que eu preciso achar? Eu preciso achar os 100% da venda. Porque os 63% eu já sei do meu custo. Qual é o cálculo que eu faço aqui? Eu faço quanto que é o dinheiro que eu tenho de custo dividido... Desculpa, marcar. Eu faço 100%, vou fazer aqui dentro, igual 1, que é 100%, menos o 63%, o imposto mais o lucro que eu quero. E ele me diz, o markup. Ai, que nome é esse? Não importa. Markup é toda a venda menos os custos que eu tenho. Gente, toda a venda menos os custos que eu tenho é o percentual de lucro que eu quero ter. Grosso modo, é isso. Ou o lucro que eu preciso aplicar para chegar lá. E agora eu pego o valor da venda dividido pelo markup. E ele me diz, os seus brigadeiros precisam ser vendidos por 6,22. A brincadeira aqui foi, qual é o percentual de lucro que eu pretendo? Qual o imposto que eu tenho que pagar?
André, eu não pago imposto. Deixa zero se não paga imposto. Pronto, tá? Revoltado, mas um dia vai ter que pagar imposto. Então, eu já começo colocando com o meu imposto. Qual é o lucro que eu quero dar? Eu quero dar um percentual de lucro mais o imposto que o lucro do governo. É o dinheiro do governo que eu tenho que pagar. Então, 2 percentuais são certos na minha vida. Um que eu quero ganhar, e eu tenho uma expectativa de 40 aqui. E os 23 do imposto. Dado isso, eu pego 100% da venda, menos o meu lucro e o percentual do lucro do governo. E ele disse, olha, o teu número mágico para achar o preço de venda é 37%. E vejam o que eu fiz. Peguei o meu 2,30 e dividi por 0,37, né? Porque 37% matematicamente é 0,37. 10% não é 10, é 0,1. Também está lá na matemática básica. Vamos ver se isso era verdade? Olha aqui, eu disse que eu vou vender por 6,22. Eu tenho um custo do leite condensado, do chocolate, do granulado, de 2,30, que está ali, ó. Só trouxe o custo para cá. Eu tenho um imposto que diz assim, olha, o que eu vender, tira 23%. E ele veio e calculou. Se eu vendia 6,22, de coisas que eu gastei para o meu produto foi 2,30, dinheiro que eu vou deixar para o governo é 1,43, me sobra 2,49. Que 2,49 dividido pelo 6,22 é o lucro. É o 40 que está aqui, ó. Eu consegui, com esse número mágico, o número mágico é 1 menos o percentual de lucro e percentual do imposto. Mas, André, se eu quisesse ter 30% de lucro, vejam, eu vou trocar 30%, o que ia ter acontecido aqui? 30 mais 23, 53. 100 menos 53, 47. 2,30 dividido pelo 0,47 diz, você pode vender a 4,89. E veja, vendia os 12 brigadeiros a 4,89, custou 2,30, paguei para o governo, me sobrou 1,47, é os 30%. André, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero 70. Olha, 70 mais 23, 93%. 1 menos 0,93, 0,07. 2,30 dividido por 0,07, tem que vender por 32 euros essa coisa. Para vender por 32 euros, o custo foi só 2,30. O imposto para o governo aumenta, porque é um percentual sobre uma venda maior, 23%. Sobrou 23 euros, que é 70% de tudo que eu vendi. André, Fala. então, e agora, complicando um pouco, e como é que nós inserimos os custos indiretos? Porque nesse PVP, não é? Nem nesse número mágico está, portanto... Direto e o que eu quero ganhar. Isso. Agora, os custos indiretos, eles têm que ser diluídos na quantidade que eu vou vender. Porque os custos indiretos estão lá batendo na minha porta todos os meses. Eu venda ou não venda, eu produza ou não produza, eu aqui coloquei alguns custos, tá? Aluguel de 500, água, luz, comunicação, suprimento e marketing. Aí não vendi nada, mas fiz propaganda o mês inteiro. Teve custo de marketing. Ah, eu tive que comprar aqui, suprimentos são coisas de reparação, por exemplo. Comunicação, eu tenho que pagar minha linha de internet e de telefone. Então, aqui eu coloquei alguns custos mensais. Poderia, em vez de suprimento, ter colocado o meu salário aqui. E ter dito quanto que eu queria ganhar. Vou trabalhar, por enquanto, com suprimento.
que acontece aqui? Aqui nós vamos para o nosso segundo número mágico. Deixa eu só abrir aqui para me lembrar da fórmula. Isso. Vamos lá. Se eu aqui tenho o meu produto, os 12 brigadeiros, e querendo 40% de margem e 23% de imposto, ele calculou esse PVP, então eu tenho aqui, ó, quanto por cento do que eu vendo é libertado para mim como lucro? Só olhando o custo direto. Aí eu vou ter que calcular o quê? Quanto de dinheiro eu preciso vender, dado essa matriz de custos e preço, para poder suportar os meus custos indiretos. E aí eu vou pegar isso aqui, ó. Todos os meus custos indiretos dividido pelo percentual de margem que eu quero. E vejam, ele me diz aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho meu zoom. Ele me diz o seguinte: olha, Andréia, tu tem que vender 2.825 em dinheiro. Se eu vender 2.825 em dinheiro, eu pago a minha conta. Pago esses 1.130. Como é que foi esse segundo número mágico? Foi o valor do custo indireto dividido pelo percentual da margem. E pode ser da margem unitária. Eu fui lá e calculei só, porque eu só vendo brigadeiro, né? Eu estou com um produto só. Quando eu vender mais coisas, eu tenho um mix de margem. Vou trazer aqui para baixo para você ver. O que eu fiz aqui? Eu fiz 1.130 dividido por 0,40. Quando eu fiz isso, ele disse assim, olha, eu preciso faturar 2.800 para poder ser feliz e pagar essa matriz de custo. Como é que eu descubro a quantidade? Gente, eu acabei de saber que eu vendo por 6,22, né? Então, eu vou fazer assim, 2.800 dividido por 622. E ele me diz, venda 454 dúzias de brigadeiro ou 454 velas e você vai ser feliz. Vamos ver se é verdade? Aqui eu deixei pronta, ó. Vou pôr 454, que é a quantidade que me deu lá. O que ele está fazendo aqui, ó? 6,22, que era o preço de venda, vezes 454. Aqui, 2,30, que é meu custo, que nós acabamos de ver o que eu gasto para fazer o produto, vezes 454 que eu vou vender. 2.800 vezes o imposto do governo, me sobra quanto? 1.128. Se eu colocar aqui 1.130, que são os meus custos, ó, meu lucro deu quase zero. Por que não deu zero? Porque não é um número exato a quantidade. Se eu vendesse 455 dúzias, me sobrava 1,35. Mas só com esse racional de cálculo, eu consigo entender se eu posso ir para frente com esse produto e dado esses custos. Agora eu vou começar assim, eu não consigo vender 455 unidades. Então, assim, gente, chega, não vou comprar suprimentos. Eu não vou comprar fitinha para pôr na volta dos meus vasinhos. Eu não vou comprar uma caixa de acrílico para colocar os 12 brigadeiros que eu fiz. Então, assim, eu tinha um monte de ideiazinhas que não vou fazer. O marketing, desculpa, mas eu vou impulsionar muito menos no Facebook. E o aluguel? Olha, desculpa aí em casa, eu ainda não consigo pagar todo o aluguel, tá? Vamos rachar porque vocês também dormem nessa casa. Vou pagar só 250. Vejam, quando eu digo que todos os meus custos indiretos baixaram, baixei para 550, ó.
que ele vai fazer aqui? Gente, ele fez, vou fazer aqui com vocês, ó, mais 550 dividido por 0,40, que é o 40% da margem. E ele me disse, precisas vender 1.375 euros. 6,22 é o preço da nossa dúzia, né? Isso dividido por isso, 200 dúzias de brigadeiros, ou 200 velas, ou 200 vasinhos. Isso aqui dividido por 30 dias, eu vendo mais ou menos 7, quer dizer, todo dia, nem posso vender todo dia, né? Vamos dividir por 25 para poder dormir no domingo. Eu consigo vender 8 velas por dia, 8 vasos por dia, 8 dúzias de brigadeiro por dia? 8 vasos até acredito, agora 8 dúzias de brigadeiro eu acho meio difícil. Então, o que vai acontecer? Não vou investir em brigadeiro. Ou, sim, senhora, eu me reduzindo isso aqui, eu descobri que eu consigo vender essas... Opa, aqui eu tenho que usar o inteiro daqui. Ó, vejam lá, dada a minha matriz de custos que eu tenho, não me sobrou quase nada, né? Aí eu coloco aqui só um pouquinho, mas eu preciso tirar pelo menos 300 euros de salário aqui para dizer que está me dando uma satisfação essa coisa que eu faço, né? Aí ele já me diz, olha, tu tem que vender então 341. Mas duas coisas importantes aqui. Primeiro é ver os meus produtos, do que ele é feito, ver o meu serviço, do que ele é constituído. Eu e a Andrea aqui, e a Helena, por exemplo, provavelmente aqui só temos basicamente hora-aula. Mas aqui a gente tem internet rápida, ferramenta de comunicação, que pode ser o Zoom, pode ser outra que a gente precise, cursos mensais, atualizações mensais, porque eu não passo um mês sem comprar o curso de alguém, sem olhar alguma coisa. Por quê? Porque a gente precisa de atualização. A Helena, então, que mexe com legislação, ui, muito mais, né? Então, aqui, mesmo sendo serviço, nós temos, sim, insumos e nós temos custos indiretos. Essas são as duas coisas que a gente tem que sentar e pensar. O que eu faço? Quais são meus custos diretos? Qual é o meu custo indireto? O que eu tenho que sustentar nesse final de mês? Por quê? Porque se eu não vou sustentar os 550 com esse meu negócio, se eu sair para trabalhar na rua, eu consigo pagar isso aqui? Quer dizer, isso aqui são os meus gastos que eu estou dividindo em casa, né? Às vezes pode valer a pena mais outro tipo de coisa do que eu investir num negócio assim. Mas eu tenho que saber o que compõe o meu produto ou serviço, tenho que saber o que bate na porta todo mês, que chama custo indireto, e isto aqui é que é o problema. Por quê, gente? Porque algumas vezes eu não consigo vender a minha velhinha por 6,22. O mercado pode ditar o meu preço. E o que eu vou fazer? Eu vou calcular de qualquer jeito quanto que ia ser o meu preço. Porque se o mercado está ditando um preço muito mais barato do que eu, ou eu estou com os insumos errados aqui, ou eu estou tendo muito gasto indireto aqui, alguma coisa tem errada. Porque, assim, ninguém no mercado está comprando leite condensado a 20 cêntimos. Ninguém no mercado está comprando adubo muito mais barato do que você. Ele pode estar fazendo uma mistura. Casca de coco, não sei o quê, casca de alimentos e só por cima uma terrinha. Não sei o que acontece, mas eu preciso saber a minha matriz de custo. O que acontece? As pessoas normalmente, direto nas feiras, me perguntam, mas quanto que elas vão vender o brigadeiro? Não sei. Quanto é o custo do teu brigadeiro e qual é o teu preço de venda? Se tu me disser essas duas respostas, eu te digo por quanto que elas vendem os brigadeiros na feira. Por quê? Porque senão ela vai taxar o preço do brigadeiro dela dentro do que está na feira e pode ser que nem pague a conta dela. Tá bem?
Dado a isso, eu vou fazer aqui mais devagarinho, aqui pensando na loja de flores. Vamos só ver como é que funciona quando eu tenho mais do que um produto. Então, o que eu pensei aqui? Eu pensei que a Regina pode ter vasinho, vaso, vaso médio, vaso grande e vaso grandalhão. Sei lá. Então, o que acontece? Aqui, qual é o custo das plantas de pequeníssimo porte? Ah, são 50 cêntimos. Já está pagando caro, Regina, tem que pagar no máximo 20 aqui para pequenininho. Um vaso custa 10 cêntimos. E o prato, que a Regina não quer colocar, 0,5. Então, eu vou trocar o prato por terra aqui, ó. Terra tem que ir, né? Terra, substrato, seja o que for. 0,5. Aqui vou ter um total. Vou calcular meu segundo. Vocês podem fazer isso no papelzinho de vocês, porque não são cálculos difíceis. Com licença, eu não quero colocar o prato, porque como eu vendo pequenos ou médiozinho, as pessoas às vezes compram para colocar num outro vaso na terra. E esse prato vai ser descartado. Verdade. Eu, por Só exemplo, por isso. coloquei até numa xícara, né? Que a Suzana me deu uma Pois xícara. é. Eu furei a xícara embaixo e coloquei porque eu achei muito bonito, porque era uma xícara comemorativa a um evento de networking, e eu achei que ela merecia ter uma coisa viva dentro dela, assim como nossos grupos crescem, o nosso network cresce, então tá lá eu, a Luzca, a Josi e a Letícia Bergamo, as 4 fotos, e do outro lado o logo dos empreendedores, e foi O logo com nome novo, né? o nome novo. Então tá, mas não precisei do prato mesmo. Então vamos lá, o segundo aqui era um pouquinho mais caro, era 40, 20 e gasta mais terra um pouquinho. Estou aqui chutando o número só porque eu quero mostrar para vocês como é que faz um mix de margem, tá? Porque ninguém faz só brigadeiro, as pessoas vão fazer brigadeiro, vão fazer brownie, vão fazer churros, como está aqui a Natália. A Natália está de cabeça para baixo, mas vocês entendem que ela não está de cabeça para baixo. Agora sim! Então, vamos lá, tem o segundo que custa 50, o vaso vai custar 25 e de terra vai 15. O terceiro já é um pouco maior, é 80, o vaso 30 e gasta 20 de terra, e o outro é bem grandinho, custa 1, custa 40 e custa... Não, vai muita terra aqui, 30. O que acontece? Acontece aqui que a Regina vai começar a testar o mercado dela. Ela pode dizer que quer 40% de margem em tudo. Se ela dissesse isso, tá uma beleza. Mas pode ser que ela diga assim, olha, os vasinhos pequenininhos, como são muito baratinhos, eu quero ganhar 60% de margem. Os outros eu quero 50, aqui dá para 40, aqui também dá para 40, mas olha, os vasos grandes eu consigo no máximo 20% de margem. Ela trabalhou aqui uma margem média dela que ela está achando. Do mesmo jeito que eu vim aqui, ó, naquela minha primeira simulação, ó, e fui refazendo, ó. 40% de lucro, eu tenho que vender muitas quantidades. Então, vou ter que aumentar um pouquinho o lucro em cada coisa que eu vendo. 50. Ah, já baixei para 129 unidades. Será que isso é passível? Aí vou ver, meu preço de venda de 8,52 é possível? Ainda estou competitiva. Então, eu vou vender com 55% de margem. Olha, meu preço foi para 10. É o limite que o mercado paga. Mas preciso vender só 95 velas. Então, eu posso ir mexendo com isso, tá? Aqui nessa simulação que eu estou fazendo, vocês podem estar fazendo nos seus papeizinhos e depois trocando. O que vai fazer aqui? Vamos para os cálculos mágicos que a gente diz. Primeira coisa eu quero saber. Eu já disse quanto que eu gasto se eu vender um vasinho de cada. Se eu produzir um vasinho de cada uma das minhas estirpes aqui. Disse que pago isso de imposto e que quero ter esse lucro. Então, eu somo, ó, o meu lucro mais o meu imposto. E o markup? O markup é o 100% da venda menos o que eu tinha lá.
Então, deu aqui, o número mágico aqui é 17, é 27, 37, 37, 57. Como foi esse markup aqui? Foi 1 menos o percentual de lucro e percentual de imposto. Como é que eu calculei o preço de venda? O custo que está me dando fazer esse vasinho dividido pelo número mágico que chama markup. Preço de venda é o custo direto dividido pelo número mágico, vou chamar aqui, tá? Que é o markup. E aqui eu tenho, ó, 2,06, 2,59, 2,43, 3,51 e 2,98. Só aqui eu já começo a dar uma olhadinha para os meus números. Olha, se esse vasinho é maior do que o número 2, eu não posso, dado a minha, né, matriz de custo, estar vendendo ele mais barato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me dar um lucrinho maior, 45%. Já está bem, ó. 2,06, 2,59, 2,81. Agora, esse aqui, gente, ele é caro. O meu custo com ele é muito caro, comparado ao intermediário anterior. Então, esse aqui eu não vou poder ter 40 de margem, eu vou dizer 30. 30, eu posso ir mais, ó. Opa, 35. 35 está a 3,10. Estou na escala, mas eu ainda vou pôr 32 de margem. 33. Olha, agora gostei. 2,95. Estou quase chegando no 3. E esse aqui? Esse aqui eu posso cobrar 3, então eu vou pôr 21 de margem. E fui chegando nos preços que eu acho que o mercado paga. E aí eu fui trabalhando onde? No meu lucro, porque isso eu tenho gestão. Aqui não, aqui eu compro e tenho que pagar meu fornecedor esses preços, né? Os insumos são o que vai para produzir aquilo que eu quero vender. Então, o governo não vai diminuir o imposto dele. Quem é a única variável que eu posso ter gestão sobre ela? O meu lucro. Então, agora aqui eu já tenho o meu lucro. Cheguei nos 5 tipos de vasos que eu tenho, acho que vai dar isso, e tenho esses preços de venda. Até aqui, tudo bem. O que acontece nesse momento? Se eu quiser saber, deixa eu só vir aqui no meu 2. O meu preço de venda e o custo. Ah, eu não coloquei aqui embaixo esse resumo só porque ficava melhor trazer aqui na outra. Eu já calculei o preço de venda, só vou buscar lá o preço que nós acabamos de calcular, ó. 2,06, 2,59, 2,81, 2,95, 3,4, tá? Agora o custo que está lá. Quanto que era o custo que a gente chegou? 35, 70, 90, 1,30, 1,70. Vocês aí no papelzinho de vocês podem fazer esse resuminho embaixo, ó. Quanto foi o que me sobrou de dinheiro em cada venda? 2,41, 3,29, 2. Agora, eu tenho que pagar um imposto. Quanto foi o meu imposto? 23%, né? Vou meter aqui dentro da minha fórmula assim mesmo, ó. Aquilo vezes 23%. E aqui ele me diz, se você vender um vasinho, ganha 1,94. Se vender um vasinho do grupo 2, ganha 2,70. Opa, desculpa. Aqui eu tinha que colocar negativo. Está dando muito dinheiro. Ganha. Ah, desculpa, ele está me esperando um número positivo aqui no meu Excel. Eu que estou maluca. Agora sim, ninguém podia ganhar mais do que vendia. Era o meu mais e menos que eu fui deixar pronto e me atrapalhei nele. Então, tá aqui, ó. O preço de venda veio daqui, ó, porque nós acabamos de fazer aquele cálculo com o
markup com número mágico. O custo veio de onde? Veio daqui, quando nós relacionamos o que eram os nossos insumos e fizemos uma soma. Está aqui o custo. O imposto é 23%. Então, é isso. Ó. Cada vez que eu vendo um vaso, me sobra 1,24 em dinheirinho. Cada vez que eu vendo esse, me sobra 1,30. E assim vai. Se eu quiser saber, marginalmente, percentual, o lucro dividido por quanto eu vendi. E o que acontece aqui? Aqui eu acabei de chegar em outro número interessante, ó. Vendendo um vaso, eu tinha 60 de margem. Vendendo um vaso do 2, eu tinha 50% de margem. Vendendo um vaso do 3, eu tinha 45% de margem. Vendendo um vaso do 4, 33, um do 5, 21. Na média, eu tenho 40% de margem. Então, quer dizer que se eu vender esses itens, eu ganho 40%. E aí eu vou dizer que eu tenho lá aqueles 1.130 de custos indiretos, tá? Não vou aqui abrir de novo o que era aluguel, o que era isso, o que era aquilo outro. Quanto que tem que ser a minha faturação? Vai ter que ser 1.130 dividido pelos 40. Eu tenho que faturar 2.810 para conseguir vender, pagar o meu custo. Então, o número da faturação que eu preciso, de novo, sai do mesmo lugar. O valor dos custos indiretos vezes, aliás, dividido pela margem média. O que começa a complicar quando eu tenho mais produtos? E se eu vender muito do produto 1? Que bom, porque o produto 1 me liberta mais percentual de margem. Isso já é uma boa coisa. Quando a gente começa a olhar assim, ó, a gente já sabe qual é o produto que nós vamos oferecer mais. Nós queremos morrer vendendo o produto 1, porque a cada €1 investido, ele me deixa 60 cêntimos. O produto 5, apesar de ser o mais caro e parecer que dá mais dinheiro, a cada €1 investido, ele me deixa só 21 cêntimos. Então, isso já é uma sacada importante. Só por isso a gente já devia fazer esse cálculo do preço de venda e a margem estimada que a gente quer. Tá? O que tem mais aqui? Deixa eu ver se eu não cheguei, porque não ia dar tempo, eu queria terminar às 8, de fazer mix de margem, que é, por exemplo, nesse aqui eu vou vender 30 vasos, esse aqui eu vou vender 20 vasos, esse eu vou vender 15, esse eu vou vender 30 e esse eu vou vender 10. Como é que eu vou chegar nos meus cálculos? 30 vezes o preço de venda. 30 vezes o custo. Ó. Aqui é venda, já não é mais o custo, né? Eu diminui um pouquinho aqui para você. A margem. Margem é a venda menos o custo. O imposto. O imposto não há o que saber. É quanto eu vendi vezes o dinheiro que o governo quer. 23%. O lucro. O lucro é a margem menos o que eu paguei para o governo. E o percentual de lucro é isso dividido pela venda. Notem que vai me dar sempre os 60%. O que vai acontecer aqui? Deixa eu só copiar esse total, só porque eu estou com muita preguiça. Ops. Ele vai me dizer, olha, com esses valores não está nem perto da tua faturação, né? Que é de 2.840. Como é que eu consigo saber mais ou menos quantas unidades eu tenho que vender?
Qual é a média do meu preço aqui? É mais ou menos 2,50, ó. Minha média é 2,70 por aí. Se eu pegar isso e dividir por 2,7, seria a média. Eu tenho que vender mais ou menos 1.040 vasos. Então, eu já vou ter que aumentar isso aqui, ó. 300 vasos, 500, 650, 950, 1.000 vasos. Olha, com essa proporção de vendas que eu acabei de imaginar que é o que eu preciso vender no mês, está aqui embaixo feito o cálculo, que foi simplesmente, gente, aqui peguei, ó, o preço de venda que a gente já sabia calcular lá do númerozinho mágico do markup. Multipliquei por 300. O custo, que é 0,35. Como é que eu sei que é 0,35? Está aqui, ó, nós acabamos de somar planta, vaso e terra. Tá? Parafina, fio e copinho, seja o que for. Anilina. Anilina. Então, aqui, eu simplesmente peguei a minha venda unitária por aquela quantidade, meu custo unitário por aquela quantidade. Venda menos custo dá uma margem. Imposto. A venda, paguei 23% para o governo. A margem menos o imposto, um lucro. Esse lucro está dando 60%. Notam que aqui, ó, eu estou com 44% de margem, não estou mais com 40%. Por quê? Porque eu estou vendendo mais do que tem mais margem. E se eu fizesse um esforço, por exemplo, para vender 600 desse vaso, 47%. 47%, ou seja, a minha margem está aumentando. Esse aqui eu vou vender só 10%. Olha, eu vendi menos vasos e ainda me sobra mais percentualmente. A cada euro que eu dei, que eu investi, me sobrou 48 cêntimos vendendo menos desse que me dá menos margem. E esse, vou vender só 100. Ah, ficou menos dinheiro, Andréia, mas ficou mais rentabilidade. O que eu vou fazer? Eu vou colocar meus esforços em quem me traz mais dinheiro e me dá mais. Quem é que eu vou colocar esforço? Quem a cada euro que eu dou me dá mais, me liberta mais, me deixa mais dinheiro em casa. É isso que significa o percentual de lucro. Daí vai trabalhar aqui. É possível vender 20 vasos por dia? É possível vender lá, quase que 10 vasos por dia? Um vaso a cada... Aqui, 10 vasos a cada dois dias, esse aqui é um vaso por dia, 2 vasos por dia, um vaso por dia, um vaso a cada 2 dias, um vaso a cada 3 dias, e esse de vez em quando eu vendo. É viável. Ai, não, estou precisando vender muito vaso, então peraí, vou lá e vou revisar meus custos fixos, os custos indiretos. Eu não tenho condições de pagar tudo isso, então se eu não tenho condições de pagar tudo isso, vou rever os meus custos. E ele me diz agora o quê? Vejam, minha faturação estava em 2.810, né? Quando eu digo, olha, vamos cortar com essas coisas, porque, gente, vocês não fazem ideia. Está aqui a Aline, ainda está aqui a Aline que não me deixa mentir, que a Aline saiu já. A Aline vive dizendo, quando eu comecei a fazer fotos, daí eu comprava uma câmera, comprava mais uma tira para segurar a câmera e não sei o quê. Então, assim, a gente se encanta quando começa um negócio e esses custos vão ficando muito altos. A gente tem que ter esse cuidado. E se eu não tenho capacidade de fazer essa faturação, ou seja, vender 1.040 unidades de vasos em média, eu vou ter que fazer alguma coisa. Ou eu volto lá no meu preço de venda e aumento a minha margem. Ah, mas só um pouquinho. O mercado não compra isso a 5 euros. Ele compra assim, então não posso mexer nessa margem. E nessa? Não, o mercado não compra a 4. Vejam que só um pouquinho de margem, meus valores já mudam muito, tá? Então, o que eu vou fazer? No preço eu estou limitada. Então, eu vou mexer no meu custo. Opa, mas tem 900 no máximo. 200 e pouco, 800 vasos. Agora já começa a ficar mais fácil.
Eu posso vender 500 desse, 200 desse. Quanto que eu estou de faturação aqui? 1.170, ainda estou com muito pouco. Comecei a chegar lá. E olha, eu tenho que pesar mais a mão em quem me deixa mais dinheiro. Fazer um simuladorzinho desse no Excel também vou dizer, ó, com uma aula de 2 horas vocês já aprendem a fazer, tá? Não é nada difícil, só tem mais, menos e dividir aqui. Mas todo mundo pode fazer isso no papel. Qual é o trabalho? O trabalho é que aqui estou bem feliz fazendo, né? A quantidade ele calcula sozinho, vocês vão ter que pegar no papelzinho. Opa, essa versão não deu, então vou fazer um segundo cenário. Pega um outro papelzinho e calcula. Primeiro, detalha muito isso aqui. O que é o insumo de cada produto e serviço que você tem. Esse aqui eu costumo dizer que é o número que a gente menos tem gestão sobre ele. Porque eu duvido que, pensando aqui, qualquer uma de vocês que trabalhe com produtos ou serviços, pensando na qualidade que vocês querem dar para o cliente, é este o custo que eu consigo. Eu quero dar uma caneca para minha cliente que ela pode colocar no micro-ondas e vai continuar tendo a sua caneca. Não adianta eu trabalhar com uma caneca que custa muito mais barato e quando ela colocar, pela quinta, sexta vez no micro-ondas, ela estourou. Então, é o tipo de custo, é o tipo de número que eu não tenho muita gestão. Esse aqui. Quanto que vai em cada dos meus produtos e serviços. O segundo número mais importante, o preço de venda. Se eu não tenho gestão sobre isso, não tenho gestão sobre o governo, eu tenho gestão sobre o meu lucro para poder chegar mais ou menos no que o mercado está disposto a pagar pelo meu produto. Então, aqui já é um número que eu tenho mais gestão. Esse tenho pouco porque existe a concorrência. Também não adianta dizer a minha caneca é maravilhosa, lava na máquina, vai no micro-ondas, eu vendo por 18 euros. Todo mundo vende por 7. Não, não dá, né? Então, aí eu tenho que ter muita lábia para dizer para o meu cliente por que a minha custa 18 para ele. Fala, Su. Andréia, pode falar, Andréia? Pode, claro, sim. Então, eu ia exatamente chegar nesse ponto, sabe? Que, às vezes, quando a gente vai começar um negócio, a gente vai empreender, a gente não faz esse custo, e aí a gente termina depois percebendo que está tendo prejuízo em vez de estar lucrando. Porque mesmo que eu estivesse lucrando 1 euro, estava melhor do que perder. Né? Então, o que acontece? Quando eu comprei a franquia da Caricanecas, eles fizeram toda essa tabela aí para a gente, eles vieram com elas montadas e tudo bonitinho, e que dava para a gente imaginar que eu ia ter aquele lucro realmente que eles estavam falando, porque estava muito bonito a apresentação e total. Na prática, não foi nada disso, porque uma caneca com caricatura eu pagava 5 euros por cada caricatura, é um custo já muito alto, e depois eu ainda tinha 100 euros de royalties todo mês. Está lá o custinho fixo que tinha que estar diluído Exatamente. nesse serviço. Então, assim, o que aconteceu? Como eles pararam também, eles prometeram algumas coisas que eles não cumpriram, foi a hora de eu me desvincular antes que eu perdesse mais. Então, eu me desvinculei da Carica Gift e faço hoje as minhas canecas, porque eu tenho material, faço hoje um preço bem mais baixo, porque agora eu calculei o custo, eu sei como que vai dar, e eu consigo vender, porque eu não preciso só das caricaturas, eu faço hoje com frases para empresas, então, assim, isso foi muito bom, foi uma lição, né? Então, isso é essencial mesmo. E olha, Suzana, que eu também ia entrar nessa aí,
porque eles ficaram mandando e-mail, eu me inscrevi, depois eu falei, isso é furada. Sabe por quê? Tava com muito papo, estavam falando Sim. muito. Eu falei, "Ih, isso aí é conversa para boi dormir", como diz no Rio Olha, de Janeiro. Ainda olha, bem, viu? foi a melhor coisa que você fez, Pois, viu? Porque assim, eu entrei, foi bom, porque assim, abriu outras sim, portas, por isso, sim, é. mas foi lição. É, sim, a gente aprende tudo. Gente, desculpa que eu estava num evento, montando um evento enorme, e É o eu que eu ia cheguei dizer agora. agora, Desculpa. chega atrasada, entra aqui a falar de... Pode falar, Deia, pode falar. Eu até me assustei Não, aqui. pois era isso. Obrigada, Não, é Andréia. isso. Eu queria só pedir desculpa. Não, Eu vamos lá, cheguei. só brincando aqui com as canecas, ó, Sim. da Suzana, tá? Imposto, Peraí, deixa eu dar uma olhada. 23%. E o lucro aqui, vamos dizer que ela quer ganhar no mínimo 20% com cada canequinha vendida. Então, nosso total aqui dava 43. A gente, próxima coisa que ia fazer era calcular o número mágico, o markup. É 1 menos os 43. Então, era 57. Até aqui, tudo tranquilo com os relatórios deles. Aí a gente vai calcular agora o nosso preço de venda. Como é que tem que ser o preço? O custo da caneca dividido pelo markup. E já aí está nos dizendo, você tem que vender por 15,61 uma caneca. Porra, mas ninguém quer comprar por 15,61 uma caneca. Então, primeira coisa, vou ali no chinês e vou trocar minha caneca de 3 por 2. 13,86, já começa a ficar melhor. A caricatura, não adianta que as criaturas estão me cobrando isso e é isso que eu tenho que pagar. Bom, então, olha lá. Eu vou tentar vender, meter essas canecas no mercado a 13. Só para pagar os royalties, que são 100, né? Custo fixo aqui, ó, custo indireto. Só para pagar isso. E vamos dizer que a Su quisesse tirar um saláriozinho, né? De 500. Ninguém está tirando para ficar rico aqui. Quanto que eu preciso faturar? 600 dividido pela minha margem de lucro aqui dos 20. 3.000. 3.000 dividido por 13, que é o preço da caneca, eu tenho que vender 216 canecas. No momento em que a Su disse, vou tirar a caricatura, eu ainda preciso vender 3.000? Não, vou tirar os 100 também. Mas aqui eu consigo aumentar meu lucro agora, né? Porque eu não tinha uma caneca vendida a 13 e agora eu vou vender a 5. Então, eu vou dizer que eu vou aumentar para 40. Dá para aumentar mais, 50. Queria ficar abaixo dos 10, que é para ter um preço psicológico. 47%, 9,67. Gente, ela precisava vender quantas canecas que eram no começo? 500 e poucas, né? Agora ela precisa vender 110 para tirar os seus 500 de salário. Claro que tem outros custos fixos. Só dando um exemplo, que a gente não precisa cair na boca do lobo se nós soubermos fazer esses cálculos básicos. Sim, E o que verdade. que tem aqui? Conhecer os nossos custos, isso nós temos obrigação. O imposto. Nós aqui dissemos qual o lucro que a gente espera. Eu não sabia, Andréia, primeira vez na vida que eu ouço falar em markup. Então, vamos lá. Primeiro número mágico é 100% menos o percentual de lucro e percentual de imposto. E para o preço de venda? O custo direto dividido pelo markup. Tá? Isso que nós precisamos saber Só desse repete para mim aí o último, Andréia. custo direto. Só
O custo direto, só repete para mim, Custo direto dividido pelo markup, dividido por esse número mágico, tá? uhum, Aí, no momento em que eu tenho isso, eu tenho que saber também os meus custos fixos, isso é obrigação. Eu já sei minha obrigação, que são os custos fixos, então eu consigo ter um outro número mágico para calcular a faturação. Qual que é? Ó, o custo fixo dividido pelo percentual do lucro apenas, que era lá aquele 47%. E para saber a quantidade? Olha, a quantidade eu dividi faturação pelo preço de venda unitário. Tá? Quando eu tenho mais do que um produto, aí eu vou fazer canecas, chaveiros e canetas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um simulador parecido com esse que nós fizemos aqui, ó. Vou colocar as quantidades que eu pretendo, vou calcular qual é o custo, né? Vou calcular a matriz de custo da caneca, da caneta e do porta-chaves. Faço um total e vou fazer. A lógica é sempre a mesma dessa que nós acabamos de calcular aqui para as canecas da Sul. Tá? É isso que tem que ficar muito certo para vocês. Vocês aprenderam 4 cálculos hoje. O markup, que a gente tem o markup multiplicador e tem o markup divisor, tá? Se forem procurar pela internet, encontrarem com esses nomes, esse é o markup divisor. O multiplicador é muito chato e não valia a pena abordar aqui com vocês para mexer 2 conceitos. Então, com o markup, que nada mais é do que a margem que eu espero mais a margem que o governo espera, né? É isso, porque o imposto é a margem do governo. uhum. O markup a venda é o 100% menos o que eu quero ganhar e o que o governo quer ganhar. Este é o markup. Agora que eu tenho esse markup, eu tenho o custo dos insumos, né? O que faz o meu produto ou o meu serviço. Esse valor dividido pelo markup me diz qual é o preço que eu preciso vender para ter aquela margem de lucro que eu esperava. Esse preço de venda, que é tudo que eu tenho até agora, eu vou ver se o mercado absorve ou não absorve. Se o mercado não absorve, eu vou lá diminuir o meu lucro. Até que eu chegue num lucro tal, aqui num percentual de lucro tal, que o preço é absorvido pelo mercado. Bom, agora então eu tenho uma parte resolvida. Próxima parte. O que eu tenho de custo fixo para enfrentar? O meu custo fixo dividido pelo lucro, percentual de lucro que eu achei naquele produto, vai me dizer quanto que eu preciso de dinheiro faturado no mês. Notem a relação aqui, porque não era simplesmente eu chegar aqui e dizer, eu queria tanto ganhar 80% de lucro, queria eu. Mas se eu meter 80%, não consigo vender, 80% até dá muito, eu vou pôr 70% de lucro, não consigo vender uma caneca a 41 euros. Né? Então, aqui, é o meu primeiro teste. Tem que ser a caneca vendida para o Cristiano Ronaldo, né? Aí tem que vender em Dubai esse negócio. Então, assim, aqui o fator lucro é super limitado. Ele é limitado por quem? Pelo preço que o mercado paga, porque está alinhado com os meus custos. Eu podia, que nem a gente fez aqui, veio aqui e disse, vou lá no chinês tentar negociar uma caneca boa com custo menor. Mas podia ser que eu não conseguisse negociar isso. Dado que eu cheguei com os insumos, né, com que compõem o meu produto, a um lucro que o mercado consegue absorver, eu vou para o outro lado. Quais são meus custos fixos? O custo fixo total dividido pelo percentual do lucro é quem vai me dizer quanto que eu preciso faturar. E aí, quanto que eu preciso faturar? Dividido pelo preço que eu faturo cada uma, né? Que eu vendo cada uma, me diz a quantidade. E por aqui eu consigo saber, esse negócio é viável ou esse negócio não é viável.
110 dividido por 20, olha, 5 canecas por dia, por favor, eu vendo, porque eu vou bater de empresa em empresa, vou dizer, querem comemorar aí o dia da empresa, eu vou fazer frases do Dia dos Namorados, vou meter para vender na internet, vou fazer não sei aonde. Aí são as outras estratégias, tá? Aqui é para a gente ver a viabilidade de um negócio. Ah, André, mas eu já estou trabalhando com o negócio, então começa a ver o que tu vai deixar na tua linha, o que tu vai tirar. Se eu tivesse aqui fazendo esse exercício com a Regina e eles fossem efetivamente verdadeiros, ó, cadê o nosso 2 aqui? Eu nunca na vida ia ter trabalho para vender esses vasos grandes. Nunca na vida eu ia ter isso. Por quê? Porque eu tenho estoque que investir nisso, eu tenho que cuidar deles, eu tenho que dar aguinha, fazer não sei o quê. E se morre uma plantinha dessas, a cada planta eu perco 1,34 quando ela morre. Né? Não é 1,34, desculpa, estou errada. Perco 1 euro quando ela morre. E se a plantinha pequenininha, eu perco 20 cêntimos se ela morre. Então, só por um exercício desses aqui, a gente já decide o que deixa na gama, né? O que deixa no nosso portfólio, no nosso sortimento e o que tira. Então, aqui, por exemplo, imagina a Karen. Geleia de pimenta, geleia de laranja, geleia de cebola, geleia de pequi. Cara, para chegar ao pequi aqui custa um balúrdio. Então, pode ser que tenham geleias extremamente viáveis e outras que não são viáveis dentro da linha da Karen. Eu já tirei uma vez porque era muito caro. Porque o que eu faço? Eu faço para deixar todas no mesmo valor. Então, tem algumas, nem sei se isso é certo, tem algumas que eu até saio, tipo, perdendo um pouco, mas para ganhar em outra. Então, eu faço isso para não ficar cada sabor um valor, porque eu achei que ia ficar muita confusão. Isso está certíssimo, porque a gente tem que pensar também nas estratégias de marketing. Imagina, por exemplo, que a gente começou aqui falando dos brigadeiros, das meninas dos doces, né? A Natália que está aqui, que, por exemplo, faz os churros, né? Ela tem lá aquele verde, o cremezinho e o vermelho, né, Natália? Se não me engano, são essas 3 cores. Provavelmente os custos deles são diferentes, mas ela não pode dizer o churros vermelho que é de frutos vermelhos, sei lá, custa tanto, o que é de menta custa tanto, que é o verde. Não, ela vai fazer um preço do mini churros de um copo. Em alguns ela vai ganhar mais e outros ela vai ganhar menos, não pode perder nenhum. Tá? Vai ganhar mais ou vai ganhar menos. E aí o que ela vai fazer? Ela vai tentar sempre vender o que ganha mais, porque ela já sabe. Se ela não sabe, essa matriz de custo, ela sai vendendo a mesma quantidade dos 3, não ganha o mesmo dinheiro nos 3. Então, isso é muito, muito importante. Aí é isso mesmo, daqui a pouco vai fazer um pack, entende? Olha, o de pimenta, para mim, sai muito barato, ou vou fazer um de frutos vermelhos que todo mundo gosta, mas frutos vermelhos é caro. Então, o de frutos vermelhos eu vou vender junto com a laranja do Algarve, porque a laranja do Algarve está na época e está barata, e aí um vai me compor com o outro. É aí que surgem os combos do McDonald's, de todas essas grandes redes, tá? E assim, é de um cálculo simples desse. Qual é a diferença? Tem um algoritmo calculando o tempo inteiro dentro dele, né? Mas é isso. Gente, eu trabalhei na Sonai. Uma loja tem 6.000 itens diferentes. E o que a gente faz? Faz exatamente isso para fazer um orçamento, para chegar num mix de margem harmônico, em que eu consiga dizer os custos diretos mais o lucro que eu quero que essa loja dê é tal, tem que faturar tanto. E larga lá para o gerente tentar vender. Só que se não tiver toda uma estratégia comercial olhando para esse mix de margem e dizendo, olha, por favor, expõe o shampoo Tresemmé na frente do cliente. E o Palmolive, não sei se tem Palmolive aqui em Portugal, mas uma marca que tem, bem embaixo, que se ele quiser comprar, ele tem que se abaixar e fazer força para enxergar. Por quê? Porque a margem do Tresemmé é muito maior do que o outro. Então, daí se começam as estratégias, que, claro, quanto maior o negócio, maior a estrutura para o marketing, né?
Lá a gente fazia marketing, gestão por categoria, e tinha que pensar a forma de colocar no corredor e não sei o quê. Vocês com menos produtos têm que saber. Eu vou vender packs, eu vou descontinuar um produto, o que eu vou fazer? E assim, perdoem falar da Eva, a Eva devia estar aqui, espero que ela veja a gravação, mas é isso que eu insisto com a Eva para que ela faça sempre. Que não é só a Eva, muita gente dentro do nosso grupo lá, vocês podem ver. Quero um empadão, eu faço. Quero brigadeiro, eu faço. Quero brownie, eu faço. Quero banoffee, como é que é? Banoffee? Aquele de banana que é maravilhoso. Eu faço. Gente, ponham no papel para ver se vale a pena fazer. Porque depois se matam, e se matam de trabalhar. Não estou dizendo que é gente que se atirou nas cordas, não, é gente que se mata de trabalhar e não consegue ter dinheiro. Tá? Vocês hoje não fizeram muitas perguntas, porque eu não dei chance, eu espero que vocês tenham entendido os cálculos, quando a aula é mais técnica, assim, tem menos... Mas eu tenho uma questão. Fale, querida. Posso? Pode. Então agora imagina que para uma parte inicial tu tens, nem sequer sei se é desta aula, se não for disto, tranquilo. Para uma parte inicial tu tens aquilo que se chamam os custos iniciais. O investimento Como é inicial. que, não é? Agora estava-me a lembrar os brigadeiros, os doces, tens de comprar a panela para fazer, essas coisas, né? Então, como é que diluís o custo inicial no produto? Não é nesta aula, tá? Mas é na avaliação de investimentos, em que a gente tem que fazer exatamente esse mesmo cálculo, tá? A única coisa que eu vou ter que fazer é o seguinte: se eu tenho que fazer uma faturação de 2.300, eu tenho que majorar essa faturação, e aí eu vou fazer uma DR, uma demonstração de resultados, em que abaixo dessa linha que eu estou colocando lucro aqui, eu vou ter o investimento, tá? Não, e aí eu não vou calcular ele mês a mês, eu vou calcular ele anual, por exemplo. E o que a gente faz? A gente vai calcular o lucro, por exemplo, anual. Um aumento da faturação que eu tive aqui no ano, eu consegui, depois de pagar todos os custos e tudo mais, essa linha de lucro, me sobrou, sei lá, 8.000. O meu investimento foi de 15.000. Aí a gente faz um cálculo bem simples assim, 15.000 dividido pelo 8 que está me sobrando vai levar 1 ano, 8 para retornar o investimento, e só a partir do 1 ano, 8 é que eu vou começar a ganhar dinheiro efetivamente. Porque até ali meu lucro está pagando sócio, por acaso sou eu mesma, mas eu meti dinheiro nesse negócio, tá? Esse cálculo aqui chama payback. Mas isso se receber, mas e se vender muito? Porque tem empresas que falam, com, sei lá, com 6 meses já estava se pagando. Então, pode ser... Tem. Eu poderia chegar aqui e dizer, se eu vender 1.500 vasos, veja, eu já estou aqui, ó, num mês com 4.600 de lucro. Eu só tenho 900 de custo, ó, que aqui eu vou colocar o custo fixo, ó. Claro que só vou colocar no total, né? Meu custo fixo está aqui. Então, quanto que é o lucro efetivo? Vamos chamar assim, ó, lucro efetivo. É o que sobra para os sócios. Nesse meu caso, vendendo toda essa quantidade, está me sobrando 3.000 e pouco. Se meu investimento era 15.000, com 3.000 e pouco, em 4 anos eu paguei o investimento. Mas eu vendi muito mais vasos aqui. Até porque eu estou fazendo cálculo anual, eu vendi 5.000 vasos. Desses 3 primeiros. Veja, o meu investimento retorna em 0,82. 0,82 de 12 meses, né? Em 9 meses, em 10 meses, eu retornei o investimento. Vai desta quantidade que eu vou vender de cada um deles. O que me sobra depois dos custos fixos é dinheiro do sócio. Até pagar o que ele investiu, é pagamento do investimento. A partir dali começa a ser dinheiro do sócio, lucro do sócio. Tá? Esse lucro efetivo que a gente chama aqui é o que ficou em casa depois do custo fixo, é dinheiro do sócio.
O que a gente tem que ter em mente é, para eu abrir um negócio, o sócio meteu o dinheiro. Eu tenho que primeiro pagar a dívida com o sócio. O sócio ainda não está ganhando dinheiro. Só está tendo a garantia de receber o que já me deu. Depois que ele pagar isso, é que vem, então, a ganhar dinheiro. Se eu aqui diminuir minhas quantidades, ó, 3.000. Veja, eu já estou aqui em 15 meses, ó, para me retornar. Ai, minha cabeça não dá para isso. Não, é por isso, o pagar o sócio eu deixei fora, que é o payback, que é o retorno. Desculpa. Não tem problema, tá ótimo, que tem uns que conseguem ali, outros. Não funciona. Pegando Eu esses- falo, me deixa nas panelas que eu faço, mas essa parte eu não consigo. Não, pegando essas 4 coisas aqui, ó, vocês já são capazes de fazer um simulador. E a minha pergunta é a seguinte: quem daqui gostaria de, na próxima semana, vou pensar se eu posso. Podia ser na próxima semana, 31. Não, 31 é o da Grazi, só se eu trocar o da Grazi para o dia 7. No dia 31, cada um de vocês ter um Excel aberto e criar um simuladorzinho para vocês. Olha, eu acho que é bom. Gostam da ideia? Sim. Então, vamos lá. Boa. Então, já está marcada a quarta-feira empreendedora, vai ser de criar um simulador de número mágico. Simulador de número mágico. Eu acho que vai ser interessante, que a gente vai conseguir trocar muito mais. Tá? Então, para a semana. Quem tiver inscrito, eu mando já um ficheirinho para vocês poderem abrir, que vai ter basicamente uma formatação já melhor, e a gente vai trabalhando junto, e daí se precisa inserir mais linhas, tirar linhas, vamos lá, vamos trabalhando juntos, tá bem? Vou É dia tirar 31, Deia? 31, né? 31. Ah, tá, que eu 31, viajo quarta dia que vem. 1. Hã? Tá bem. É que eu viajo 1. Tá. Tá, 31 eu consigo, tá. Deixa eu interromper a partilha. Eu já fiz uma foto, acho que nós já fomos mais, já fomos menos. Coloquei lá no grupo dos empreendedores. A gente acaba sempre passando do nosso horário, mas o pessoal está aqui, gratidão, vou ter que sair, muito obrigada. Vou parar a gravação, se eu souber mais onde é que Eu está. agradeço. E agora que eu estava gravando, não estava? Pelo amor de Deus. Tá, Tá, tá continuas gravando. gravando.